Graças a Deus. Domingo maravilhoso, bem ensolarado, com muito calor. E Deus nos deu a graça de estarmos aqui. Abra os seus ouvidos à palavra de Deus nessa manhã. E entenda e aceite a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Começo de ano, todo mundo tranquilo, já acabou as festas, acabou tudo, e agora é vida que se segue, de volta à rotina, e viver a cada dia, enquanto aguardamos a vinda do Mestre. Que Deus nos ajude, nos dê graça, de nos apegarmos cada vez mais a Ele, porque Ele está voltando. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 22, diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Fecha os teus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos nesta manhã. Queremos ouvir Tua voz. Queremos, nesse início de ano, que o Senhor nos dê as instruções necessárias para vivermos um ano melhor do que o ano passado. Para entendermos que quanto mais se passa os dias, mais próximo está a sua vinda. E nós devemos estar preparados para o grande encontro que teremos contigo. Peço a Ti, abra o nosso coração ao entendimento da Tua palavra. E dai-nos, Senhor, a graça de nos responsabilizarmos por aquilo que ouvimos e fizermos a Tua vontade. Tira de nós todo orgulho, toda soberba,
e dai-nos a humildade necessária para entendermos que somos seus filhos e estamos aqui para fazer a tua vontade. Peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém? Podem se assentar, meus irmãos. Graças a Deus por esse início de ano. Queridos, queria falar um pouco nesta manhã sobre a questão de esse encontro que vamos ter com o Senhor. Que cada dia que se passa está mais próximo. Assim como nossa vida, cada dia que se passa é um dia menos da nossa vida, porque se aproxima a nossa morte ou arrebatamento. Nós estamos caminhando para o fim. Vai passando o tempo, a gente vai envelhecendo, os cabelos brancos vão surgindo, as dores vão surgindo também, reumatismo, dor nas costas e uma série de coisas, porque isso é sinal que estamos caminhando para o fim. Eu estava meditando sobre esse texto que eu li em casa, sobre o assunto que eu traria aqui nesta manhã. E Deus colocou no meu coração falar sobre vestes nupciais. Querido, a Bíblia que nós temos em nossas mãos, ela não é meramente uma literatura, um livro comum, um livro poético. Deus nos deixou a tua palavra para que viesse a produzir coisas necessárias para um dia morar nos céus. Ela não é um livro que traz vagamente momentos de emoções, embora a gente se emociona quando vê, quando escuta a palavra de Deus. Às vezes até lágrimas caem dos olhos, mas o propósito de Deus não era somente isso. Mas ela nos foi dada para que nós conhecêssemos a Deus como Ele é, para que nós soubéssemos exatamente o que Ele está dizendo, o que Ele está ensinando, o que Ele está nos instruindo, porque haverá um dia um banquete no reino de Deus, banquete esse que será feito para todos os salvos, por todos aqueles que aceitaram a Jesus. Mas para participar deste banquete, exige algumas regras, não é de qualquer maneira. Nós já damos graças a Deus pela nossa salvação, porque foi pelo amor do Senhor, pela misericórdia do Senhor, porque na realidade nós não merecíamos, somos pecadores. E o povo escolhido de Deus desde a antiguidade sempre foi o povo judeu. E nós éramos chamados povo gentil, povo que não fazia parte da aliança, um povo que não estava destinado à salvação. E aqui conta a história desse banquete nupcial, que o rei preparou tudo e mandou os servos dele: vai agora e avise os convidados que já está tudo pronto para que venham. Esses convidados eram os judeus, o povo de Deus, o povo da aliança. Mas este povo recusou-se, não quis ir. Imagina a situação do rei, tudo pronto, os banquetes prontos, os assados, os cordeiros, os
bois, tudo que estava ali pronto já na mesa, não vem um. Imagina a situação, que coisa chata. E eram convidados de honra, porque o Senhor os convidou, mas recusaram. Cada um deu uma desculpa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir na roça, eu tenho que preparar o meu gado. Cada um dava uma desculpa e não ia. Aí o rei novamente chama os servos dele e fala: olha, já que eles não querem vir, já que eles recusaram, eu os honrei convidando, mas eles não me honraram aceitando o convite. Então vão agora por aí, vão por todos os caminhos e convide todas as pessoas que vocês encontrarem. E ele foi bem claro: sejam bons ou sejam maus, trazei-os. E eles foram e começou a chamar todas as pessoas. E dentre essas pessoas estamos nós. Nós que não fazemos parte da aliança dos judeus. Nós é que fomos honrados. E o que fizemos? Aceitamos, graças a Deus. E nós estamos aqui porque nós somos um desses convidados que foram levados. Muito bem. Dá a impressão que Deus aceita qualquer um e está tudo certo. Seja bom, seja mal, traga, venha. Mas nem todos vão participar da festa se não estiverem em dia com as regras dessa festa do rei. É o casamento do filho dele. E onde há rei, onde há palácio, onde essas coisas, existem inúmeras regras para serem cumpridas. Logo, não basta ser convidado. Não basta Deus ter nos chamado. Para participar, existem normas. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Aqui está falando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus que nós carregamos conosco, trazemos ao culto, lemos em casa, procuramos nos esforçar para viver o que nela está escrito. Aqui diz que ela é o segredo. Ela existe, foi dada nas nossas mãos para que aprendêssemos com Deus, recebêssemos os ensinos de Deus, fossem instruídos por Ele, para que sejamos perfeitos, para que possamos estar lá naquele dia no banquete, tudo em ordem. São as regras para participar desse banquete. Se não cumprir essas regras, não vai participar. Queridos, é assim que funciona. Deus não deixou a palavra de Deus nas nossas mãos como um livro comum. Isso aqui é um livro sagrado. É a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. Logo, nós precisamos ter toda a reverência para com a palavra de Deus, ter temor e procurar se esforçar em viver o que ela diz, porque senão, do contrário, não fará sentido nenhum. Porque não é um livro de histórias, não é um livro comum. Que Deus nos ajude a entendermos isso e aceitarmos,
particularmente nesse novo ano que estamos iniciando, porque o ano passado já foi. Cada um sabe como viveu o ano inteiro. Cada um sabe de todas as mensagens que ouviu na igreja, dos ensinos que teve. Se viveu ou não viveu, agora não importa. Só sei que este ano é uma nova chance, é uma nova oportunidade que Deus nos dá de nos aprimorarmos mais. Deus quer que tenhamos mais responsabilidade com os ensinos dele. Porque se não seguirmos as regras do Senhor, pode ter certeza, nós não vamos participar do banquete, embora sejamos crentes, embora o Senhor tenha nos chamado, nos convidado, sendo pecadores, sendo povo fora da aliança dos judeus, sendo um povo gentil, poderemos correr o risco de não participar deste banquete, se não seguirmos as regras que o rei coloca. Amém? Então é preciso cuidado para não folgar com as coisas de Deus, porque há muitos que dizem assim: eu já deixei o mundo, eu aceitei a Jesus, eu sou salvo, mas vive uma vida que não está de acordo com as Escrituras. Ouve a palavra sempre, nos cultos, lendo, mas praticar não pratica, só fica na emoção, só fica naquela é verdade, glória a Deus, aleluia, mas a prática na vida não existe, vive de emoções. Cuidado, porque a Bíblia não foi feita para causar emoções, mas foi feita, dada nas nossas mãos para nos moldar segundo o padrão de Deus, porque filho de Deus é filho de Deus, não é qualquer um. Tem que viver à altura do Senhor. Temos que ser testemunhas do Senhor aqui na terra, através da nossa vida, não somente daquilo que falamos, mas daquilo que vivemos, principalmente. Estão me entendendo? Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Versículo 47 até o 50, diz assim: olha o que Jesus fala: se alguém ouvir minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar, olhe bem o que ele diz: quem me rejeitar a mim e não receber minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me entregou, que me enviou, Ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Jesus se apresenta aqui, nos exortando sobre a questão da responsabilidade que temos para com as coisas de Deus, para com a palavra de Deus, para com os ensinos de Deus. Ensino esse que nós vivemos o ano passado, aprendendo o ano inteiro, todos os domingos. Tivemos uma escola de doutrina aqui todas as terças-feiras, e Deus ensinando, mostrando. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer nos preparar para o banquete, quer nos mostrar as regras. Se nós não dermos importância àquilo que aprendemos, se nós não dermos ouvido, se nós pouco ligamos para o que foi pregado, foi ensinado,
naquele dia vai ter problemas. Porque Jesus fala o quê? Se vocês rejeitarem a mim, rejeitar a Jesus é rejeitar os ensinos da palavra. Porque Jesus é a palavra, Ele é o verbo de Deus. Rejeitar a palavra, rejeitar os ensinos, rejeitar as doutrinas, é rejeitar a Jesus. E o que Ele diz? Olha, eu não estou aqui para julgar vocês, não. Vocês são livres, querem aceitar, aceite, não quer, não aceite. Mas uma coisa eu digo a vocês, naquele dia, vocês vão ser julgados por tudo aquilo que eu ensinei, e vocês não deram ouvidos. Serão julgados de acordo. É coisas que a gente nem pensa, né, amado? É coisas que a gente nem pensa. Muitos contam apenas com a misericórdia de Deus. Ah, Deus é misericordioso. Deus sabe da minha vida, sabe do meu sofrimento. Naquele dia Ele vai ser misericordioso, porque salvação é só pela misericórdia. E fala um monte de coisas, se justifica de mil maneiras, mas Jesus fala bem claro: aquele que rejeitou a mim, aquele que rejeitou meus ensinos, aquele que rejeitou minha palavra, naquele dia ele vai ser julgado por tudo aquilo que eu ensinei e não deu ouvido. Querido, isso é sério demais. Eu digo isso para vocês porque o tempo está passando. O tempo está passando. A volta dele cada vez se aproxima mais. E o término também da nossa vida física se aproxima cada vez mais, porque a morte está aí, nos rodeando, e a qualquer momento ela nos pega. E é o fim. Aí o que nos resta é só prestação de contas a Deus, que não há tempo de fazer mais nada, não há tempo nem sequer de receber perdão mais. Pode fazer o que for, não tem jeito mais, porque aí é julgamento. Jesus ensina isso aí, alerta-nos sobre essa questão, vida prática do cristianismo, e não apenas teoria, não apenas emoções. Isso é muito sério. Que Deus nos ajude a entendermos isso e aceitarmos. E essa passagem que nós lemos esta manhã sobre este casamento que o rei está fazendo do filho dele, esse banquete, é um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia de comemoração. A gente caminha para esse dia, para chegar esse dia. E há coisas que a gente vê na palavra de Deus que nos assusta, faz nos estremecer, nossa imaginação é estimulada conforme aquilo que vemos, conforme aquilo que lemos, conforme aquilo que ouvimos de Deus, e nos assustamos, particularmente esse texto que nós lemos nesta manhã. Porque imagine, festa de Deus para os salvos. Os primeiros convidados de honra rejeitaram, não quiseram. O segundo tipo de convidados, que somos nós, os gentios, que somos pessoas más, como diz o texto, pessoas com problemas, pessoas que não fazem parte da aliança. Ele nos honrou, Ele nos chamou e avisou e nos serve. Não fique escolhendo não, traga todos, seja bom, seja ruim, porque Deus ama todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Filho dele para que fôssemos salvos. A vontade de Deus é que o céu seja repleto de pessoas salvas, pessoas que entenderam o convite dele. E estava muito boa a festa. E entre os convidados que eles trouxeram, dessas pessoas que não eram judias, que eram um povo gentil, dentre esses, tinha um lá no meio, que deixou todo mundo espantado ali dentro. Porque imagine, um ambiente gostoso, festa, alegria, o banquete, todo mundo já sentado, pronto para comer. E esse indivíduo também estava ali, sentado, pronto para comer. Nem chegou a dar o primeiro bocado na comida,
de repente houve-se um silêncio naquele local, e chega-se o rei com o seu servo diante dessa pessoa e fala para ele: amigo, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? A Bíblia diz que ele ficou mudo, ele não teve respostas. Aí o Senhor fala para o servo: pega esse rapaz, amarre ele, amarre os pés, amarre as mãos e lance ele fora, nas trevas. E eu lhe digo que ali haverá choro e ranger de dentes. Olha que coisa terrível! Aquele rapaz foi condenado no meio de uma festa. Condenado. O povo ficou todo meio espantado. Poxa, num lugar de alegria, num lugar de festa, acontece isso. Mas aconteceu. E ele foi lançado nas trevas. Por quê? Porque não estava com traje nupcial. Alguém pode dizer: nossa, só por causa disso? Só por causa da roupa? Condena ele, lança ele fora. Parece que é coisinha mínima, né? Mas só que tudo que Deus faz tem sentido. Tudo que Deus faz tem um certo valor. E tudo que Deus fala, nós temos que valorizar. Não podemos tratar com descaso. Esse rapaz, ele fez um descaso para com as regras que existiam no palácio. Ele falou: eu vou assim mesmo, eu vou assim, aqui atrás de nupcial, nada. Eu vou entrar lá e vou participar. Ele já disse que tanto bons como maus podem entrar. Eu não sou mau, não sou bom, não sou judeu, não sou nada, mas a regra dele é que entrasse todos, e eu entrei. Tudo bem, você pode até entrar, mas participar não. Se não seguir as regras, não vai participar, porque todos estavam de vestes brancas, só ele não, e ele achou que ele poderia participar igualmente os outros. Não teve respeito com os convidados, desrespeitou todos aqueles que estavam de vestes brancas, usando a sua veste comum. E Deus não deixou passar isso em branco, falou: não, esse rapaz não pode participar, ele não está adequado para a festa. E agiu daquela maneira. Amados, Jesus, quando pregou essa palavra, ele não estava querendo pintar um quadro dramático, ele não estava querendo fazer uma expressão teatral para assustar as pessoas, mas ele estava pregando com o propósito de inculcar nas pessoas uma verdade crucial, uma verdade que diz: o que Deus pede deve-se fazer, seja o que for. Não tem que analisar, não tem que questionar, como a pastora Ana falou aqui, que não venhamos a questionar a palavra de Deus, mas sim ouvi-la e aceitá-la como ela é. Aqui está o homem sentado no banquete, tudo pronto, tudo certinho. Ele mal esperava, mas recebeu ali a sua condenação. Querido, estava tudo certo, tudo legal, só faltou a veste. Ele ficou mudo, não soube nem o que responder. É preciso, amados, que a gente pare para pensar um pouco sobre nossa vida, no que diz respeito a obedecer à voz de Deus, de seguirmos a orientação do Senhor, nosso Senhor. Porque hoje, amado, nesses tempos que estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo uma época que Satanás está trabalhando fortemente, e até mesmo no meio do povo de Deus, para que a gente se distraia e não faça a vontade de Deus. Deus ensina, Deus mostra, Deus usa os pregadores, usa tudo, mas Satanás trabalha fazendo com que as pessoas se distraiam e não prestem atenção e não levem a sério. Não leve a sério. Satanás hoje faz com que as pessoas, crentes principalmente,
Se envolva no culto. Cante, erga as mãos, fale em línguas, se movimente, sapateie se quiser. Mas na hora da pregação, ele lança um pouco de sono, ele lança um pouco de preguiça, ele lança sede na pessoa, a pessoa tem que sair, tem que beber água, até vontade de ir ao banheiro, ele coloca, ele tem controle sobre tudo. O importante é que a pessoa não preste atenção na palavra e não leve a sério a palavra. O resto pode tudo, mas quando Deus falar, não dê muito ouvido não. E aí fica dessa maneira. E não é só isso, é sobre tudo. Até mesmo quando está ouvindo, ele faz com que a pessoa não leve a sério. Por exemplo, nós tivemos vários estudos aqui na terça-feira. Eu me lembro que um dos estudos que eu gostei muito foi sobre santidade. É algo que quase não se prega mais nas igrejas. Mas eu adorei esse ensino. Para mim serviu muito. Mas sabe que no meio do povo de Deus, existem aquelas opiniões particulares que dizem assim: esse negócio de santidade, tem que ser santo, não é bem assim não, porque ninguém é santo na realidade. A própria Bíblia diz que nós somos pecadores, a própria Bíblia diz que aquele que não tem pecado, diz não ter pecado, é um mentiroso. Logo não existe santos, e deduz assim. A vontade de Deus é que se fôssemos santos, mas ninguém é. Ninguém é. E se conforma com isso. E Satanás ouve essas coisas e ele se sente que teve sucesso com esse aí. Esse aí entendeu que tem que viver como eu quero aqui na terra e não como Deus quer. E não dá muita importância e vai vivendo. Aí a pessoa tem aquelas justificativas bíblicas dizendo: mas existe a misericórdia de Deus, Deus entende que somos fracos, Deus entende que a nossa carne é fraca, Deus entende que somos pecadores. Naquele dia haverá misericórdia sim, porque se não houver misericórdia, o céu vai ficar vazio, ninguém vai entrar lá, porque todos somos pecadores. E vai se justificando, e vai levando assim. Há outros que dizem assim: esse negócio de batismo também não tem nada a ver não. Eu estou na igreja faz 40 anos já e não sou batizado até hoje. E estou lá, estou servindo, pago até dízimos, dou oferta e faço um monte de coisa. Imagine se Deus não vai deixar eu entrar no céu só porque não me batizei, só porque não entrei na água. Isso aí é coisa de pastor, isso é coisa de igreja, não tem nada a ver não, Deus não é assim não. E vai se justificando e falando um monte de bobagem. E aí se acomoda e não entende a seriedade que é o batismo na igreja. Cada um tem uma maneira de viver que é se desculpando como aquele povo diz: eu não posso ir, eu tenho trabalho, eu tenho gado para preparar aí, eu tenho tanta coisa para fazer, não vai dar para mim não. Diga a ele que muito obrigado pelo convite, mas não vou ter condições de. Assim somos nós, somos cheios de não cumprir as regras, nos desculparmos. E Deus aceita as desculpas? Não, Deus é justo. Outros dizem: esse negócio de aceitar Jesus, eu não concordo com isso não, porque quem que não aceita Jesus? Todo mundo aceita. Pergunte para as pessoas na cadeia lá, os piores que tem lá: você aceita Jesus? Tira até o chapéu. Claro que aceito. Jesus, o Filho de Deus, aceito sim. Eu sempre aceitei Jesus. E todo mundo aceitou. Então esse negócio da igreja falar: quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente, isso é bobagem, isso é coisa de pastor, isso é coisa de movimento, não tem nada a ver. E assim vai se desculpando e não cumprindo a vontade de Deus. Acontece isso no meio do povo do Senhor. Esse negócio de participar do culto de oração, ai que negócio chato, ficar de joelho lá meia hora, lá, acaba com o joelho, acaba com dor nas costas, e ficar lá, eu não vou nada, esse negócio de orar, eu oro em casa, eu oro na rua, eu oro em todo lugar, a hora que eu quiser, eu sou livre
Deus entende. Isso aí é coisa de pastor, só para encher a igreja, para trazer o povo ali no domínio dele. Mas não tem nada a ver com Deus. Como não tem? E assim vai se desculpando na questão das regras que Deus dá para não fazer. Esse negócio de obedecer pastor, que a Bíblia diz, né, obedecei vossos pastores, porque eles velam por suas almas e darão contas dela naquele dia. Deus vai pedir conta aos pastores sobre como ele cuidou do povo dele, sobre como ele educou, como ele ensinou, como ele velou pelas almas dele. A Bíblia diz assim. Mas muitos não entendem, muitos dizem assim, esse negócio de obedecer pastor não tem nada a ver, pastor é homem, pastor é mulher, é pecador que nem eu tenho que obedecer a Deus, portanto eu fico em casa. Se eu quiser alguma coisa com Deus, eu vou na Bíblia, eu leio a Bíblia, Jesus, eu concordo, Jesus é certo, Jesus é perfeito, Deus é perfeito, mas pastor é pecador que nem eu, e desrespeita os pastores, não obedece. O pastor muitas vezes insiste na igreja, gente, vamos participar, venham quinta-feira, venham na terça, e vamos procurar nos unir, mas ele, não preciso disso não, Deus é comigo, a Bíblia é comigo, seguir pastor não leva a lugar nenhum. Olha rapaz, age dessa maneira, isso acontece hoje, nesses tempos em que estamos vivendo hoje. Este homem que nós lemos no texto aqui, ele ouviu o convite que foi feito e aceitou imediatamente, e entrou na sala do banquete, quis ficar ali, quis aproveitar tudo o máximo, mas não aceitou colocar a veste nupcial, porque ele não concordava, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E hoje é uma época que está se usando muito essa frase demoníaca, que é, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Esse negócio de veste nupcial, por causa de roupa, imagine. Ele já convidou, eu vim. Eu me enquadro no convite, porque sou mau, tudo. Ele mandou vir assim mesmo, eu vim. Agora tem que trocar roupa, tem que conversar. Não. Isso é bobagem. Os outros querem pôr que ponha, cada um tem uma cabeça, eu não vou pôr. É como hoje muitos crentes também dizem assim, esse negócio de viver tudo que a palavra diz, é bobagem, é coisa de pastor. Imagine, Deus é misericordioso. Esse negócio de santidade não tem nada a ver, não existe santidade, todo mundo é pecador. E o Senhor já mandou chamar, traga eles, os pecadores, traga os que são maus, os que são bons. Então a entrada é garantida para todos. Naquele dia Deus vai trazer todos. Olha que concepção errada. Claro que Deus mandou trazer a todos, mas o texto diz bem claro, muitos vão ser chamados, porém poucos serão escolhidos. Os escolhidos são aqueles que entenderam quais são as regras para participar do banquete. Esses serão os escolhidos, os demais fora. É como o pescador, ele lança a rede e pega todo o peixe que tiver ali na área, pega todos, arrasta a rede depois para fora, aí o pescador senta ali na praia e começa a recolher os peixes que está na rede. Ele pega só os bons, os maus, os ruins, ele joga tudo fora. Porque ele pensou para vir todos, mas escolheu os que estavam segundo a tua vontade. E assim vai ser com Deus. Chamou todos. Pode ser criminoso, pode ser estrupador, pode ser a pior espécie de gente. Ele chamou também, venha. Agora, participar e ficar lá, aí não. Vamos ver as regras. Cumpriu as regras? É que nem muita gente não quer saber da cruz.
A Bíblia diz que Jesus falou: quem quiser ir para a casa do Pai, vem e segue-me. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Todo mundo quer seguir, mas a cruz ninguém quer tomar. Muitos acham que vão para os céus apenas dizendo aleluia, glória a Deus, cantando, abrindo as mãos, chorando, pulando, festejando. Isso já é suficiente. Isso é seguir Jesus do lado, é olhar para Jesus carregando a cruz e indo do lado. Oh Senhor, glória a Deus, vai em frente Jesus, vai em frente, mas não quer carregar, não quer tomar cruz. E Jesus foi bem claro: siga-me, quer dizer, vem atrás de mim com tua cruz também, carrega a sua cruz. Mas ninguém quer cruz, quer seguir, mas não quer cruz. Muitos hoje têm essa concepção que ser crente é apenas viver momentos de alegria, é festejar, é louvores, é som, é guitarra, é todas essas coisas, é festas. Mas na hora de pegar a cruz do dia a dia, que é fora do templo, aí não, aí sai fora, Deus está de olho. Chamou cada um de nós? Claro que chamou a mim, chamou cada um de vocês. Vocês são candidatos a morar no céu um dia, mas não é de qualquer jeito, gente. Não pense que vai levar Deus no bico apenas com algumas coisas agradáveis que você faz. Deus quer transformação de vida. Deus quer transformação de vida. E a Bíblia está aí para nos modular como devemos ser modulados. Por isso a importância de levar a sério os ensinos de Deus e praticá-los, porque é isso que Deus espera, sempre esperou. Porque do contrário, vai chegar assim lá, mas não vai participar. Vai ver os demais participando, mas você não estará no meio, porque não respeitou as regras. Ou seja, a sua veste não será nupcial, não estará branca. Como eu disse, está chegando o fim dos tempos. O Senhor está voltando. Não banque o esperto com Deus achando que você vai ganhar salvação na moleza, apenas fazendo algumas coisas. Não, deve-se cumprir a vontade de Deus, deve-se santificar sim, que não caiu de moda santificar, não, é uma exigência de Deus. Igreja, o Senhor Jesus está caminhando, está vindo. Não sei se está por poucos dias ou leva mais tempo, mas Ele está vindo para buscar a igreja santa, a igreja imaculada, sem mancha, pura. A noiva dele não é qualquer coisa, a noiva dele é especial. E haverá sim esse banquete. Eu acho que já está sendo preparado neste momento lá, para todos os salvos, para todos que estiverem trajando vestes nupciais. Como é que está a sua veste hoje? O ano passado não conta, mas hoje, como é que está as suas vestes nupciais para participar do banquete? Porque isso pode acontecer a qualquer momento. Pode recolher a qualquer momento a igreja, mas Ele vai verificar as vestes, como é que está. Tem gente que diz: vai ser tão lindo quando Jesus voltar, Ele virá montado num cavalo branco, como rei, vem buscar a sua igreja, vai ser um dia maravilhoso. Paulo fala à igreja de Tessalônica a respeito disso, sobre essa vinda dele. E Paulo diz assim: quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, Ele virá. Mas Ele virá como labareda de fogo. Olha que coisa! Não é bem como a gente pensa. A Bíblia diz que Ele virá como labareda de fogo, e tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus.
Esse conhece significa intimidade. Daqueles que não tiveram intimidade com a palavra, não tiveram intimidade com Jesus, não tiveram intimidade com os ensinos. Contra esses ele virá como labareda de fogo, trazendo a vingança. Olha, Deus é justo. Não somente daqueles que não tiveram intimidade com Deus, mas também de todos aqueles que ouviram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e não levaram em conta a vontade do Senhor. Ouviram, aprenderam, mas não deram a mínima. Viveram de emoções, mas não de transformação. E a Bíblia diz nesse texto: e todos vão participar do castigo eterno, da perdição eterna. Isso acontecerá diante da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso vai acontecer quando ele voltar. Ele já vai vir para julgamento. Aqueles que não tiveram intimidade com Deus, aqueles que não obedeceram ao Evangelho, serão queimados na frente do próprio Senhor, na frente dos próprios anjos, na frente da gloriosa força do seu poder. Queridos, é mais sério do que a gente pensa. A gente não leva muito em conta, mas isso vai acontecer porque é bíblico e pode ser a qualquer momento. Talvez naquela hora muitos lembrem: nossa, eu vi uma pregação assim, eu vi e não me dei conta e continuei no mesmo e não mudei. Vai ter consciência que não foi enganado e não foi pego de surpresa, não foi avisado. Que Deus abra nossos ouvidos, nos dê condições de entendermos e de uma vez por todas decidirmos a seguir Jesus como Ele quer. Amém? Amém. Fique de pé. Nosso Deus, nosso Pai, agradeço a Ti, Senhor, por esta manhã gloriosa. Agradeço a Ti pela palavra que o Senhor nos dá nessa manhã, nos exortando e nos fazendo lembrar que temos um compromisso contigo e que devemos levar a sério. Não importa o que vivemos no passado, o ano passado, mas esse ano renova-nos, Senhor, e ajude-nos, Senhor, a tomar uma decisão de seguir o Senhor de verdade e não apenas na ilusão de seguirmos apenas movimentos. Ajude-nos, Senhor.